Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 1º de junho de 2025 e a gente vai mergulhar fundo numa história que, nossa, mudou o mundo. A jornada da internet. Como é que uma ideia que surgiu lá na época tensa da Guerra Fria, um projeto meio acadêmico, meio militar, virou essa rede onipresente que conecta tudo e todos hoje em dia. A gente pesquisou bastante, olhamos transcrições, artigos, enfim, a missão aqui é desvendar os marcos, sabe? As sacadas geniais que construíram isso tudo. Ok, vamos desembrulhar isso. Para começar, a gente precisa voltar lá para os anos 50, 60. O clima era de Guerra Fria total, né? Sim, uma tensão constante entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, em 1957, tem o marco. A União Soviética lança o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Isso foi um choque para os americanos, né? Um susto tecnológico. Exato, deu aquele medo de ficar para trás na corrida tecnológica e militar. E a resposta foi rápida. Criaram a ARPA, Advanced Research Projects Agency. Que depois virou DARPA, né? Adicionaram o Defense no nome. Isso mesmo. E a ARPA tinha essa missão de financiar pesquisa de ponta, meio fora da caixa. E uma das grandes necessidades que eles identificaram foi comunicação. Precisamente, mas não qualquer comunicação. Precisava ser uma rede robusta, sabe? Que aguentasse o tranco, que não caísse inteira se um ponto falhasse. Algo essencial em um cenário de conflito, por exemplo. E também para conectar os centros de pesquisa, as universidades que estavam começando a ter aqueles computadores gigantescos e caríssimos. E aí entra um conceito que é, assim, a pedra fundamental de tudo. A comutação de pacotes, ou packet switching. Explica melhor isso. Como funcionava a comunicação antes? Bom, a rede telefônica tradicional usava comutação de circuitos. Quando você ligava para alguém, um caminho físico era estabelecido entre vocês dois e ficava dedicado àquela ligação até desligar. Ah, tipo um fio direto só para aquela conversa. Exato. Super ineficiente para dados e muito vulnerável. Se aquele caminho fosse interrompido, já era. Entendi. E a comutação de pacotes? A ideia, desenvolvida principalmente por Paul Barron, lá na Rand Corporation, era diferente. Ele pensou em redes que pudessem sobreviver. Como? Quebrando a mensagem, qualquer mensagem, em pedacinhos pequenos, os tais pacotes. Pacotinhos de informação. Isso. Cada pacote teria informações de controle, tipo endereço de origem, destino, número de sequência, como se fosse um envelope mesmo. E esses pacotes seriam enviados pela rede de forma independente. Ah, então eles não precisavam ir todos pelo mesmo caminho. Não. Cada pacote poderia seguir uma rota diferente, aproveitando os caminhos livres na rede. Se um caminho estivesse congestionado ou danificado, os pacotes simplesmente iriam por outro. Nossa, que sacada! E o mais legal, mesmo que chegassem fora de ordem no destino, ou se alguns se perdessem no caminho, os computadores nas pontas poderiam pedir a retransmissão dos que faltaram e remontar a mensagem original usando os números de sequência. Genial. Construir algo confiável usando partes que poderiam não ser confiáveis. Exatamente essa a filosofia. E é importante dizer que o Barron não estava sozinho nessa. Teve o Donald Davis, no Reino Unido, no National Physical Laboratory, que também trabalhou com essa ideia de forma independente e até cunhou o termo packet. Ah, o nome veio dele, então? Sim, e também o Leonard Kleinrock, no MIT, que desenvolveu a teoria matemática, a teoria das filas, para analisar o desempenho dessas redes de pacotes. Foi um esforço meio que paralelo em lugares diferentes. Faz sentido. E como essa ideia virou algo concreto? Bom, a ARPA gostou da ideia e resolveu financiar um projeto para construir uma rede experimental baseada nisso. E assim nasceu a ARPANET. A famosa ARPANET, o embrião da internet. Quando foi isso? O primeiro nó da rede entrou no ar em 1969, na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Pouco depois, conectaram o Stanford Research Institute, o SRI, a UC Santa Barbara e a Universidade de Utah. E o objetivo prático inicial era qual? Era bem pé no chão, permitir que esses centros de pesquisa compartilhassem recursos computacionais. Naquela época, um computador bom era um investimento absurdo, pouquíssimos lugares tinham. A ideia era permitir acesso remoto a esses supercomputadores. Entendi. E usaram a comutação de pacotes desde o início.
Sim, foi a tecnologia escolhida. Contrataram uma empresa chamada BBN Technologies para construir o hardware necessário, os chamados INPs, Interface Message Processors. INPs, o que eles faziam? Eram tipo os roteadores primitivos. Pequenos computadores dedicados que ficavam em cada local conectado à rede e cuidavam do envio e recebimento dos pacotes, da comunicação entre os computadores locais e a rede em si. E tem aquela história engraçada do primeiro teste, né? Ah, sim, a primeira tentativa de login remoto, da UCLA para o SRI. O pesquisador começou a digitar login. Ele digitou L e a pessoa no SRI confirmou por telefone. Recebi o L. Recebi o L. Digitou O. Recebi o O. E aí? Aí ele foi digitar o G e o sistema do SRI caiu. Crashou tudo. Não acredito. Começou bem. Pois é. Mostra como tudo era muito experimental, né? Mas apesar dos tropeços, funcionou e provou que o conceito era viável. E você mencionou a colaboração acadêmica. Isso foi importante, né? Fundamental. A cultura da ARPANET era muito aberta, colaborativa. Os pesquisadores trocavam ideias, documentos. Os famosos RFCs, Request for Comments, surgiram nessa época para documentar os protocolos e padrões de forma aberta. RFCs. Interessante. E existiam outras redes além da ARPANET? Sim, sim. A ARPANET foi pioneira, mas não estava sozinha. Na França, tinha a rede Cyclades, liderada pelo Louis Pouzin, que também explorava a comutação de pacotes e teve ideias importantes sobre a rede ser mais burra e a inteligência ficar nas pontas. No Reino Unido, a rede do NPL, do Donald Davis. Ah, então várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo? Exato. Só que aí surgiu um novo desafio. Como fazer essas redes diferentes, com tecnologias e protocolos próprios, conversarem entre si? Como criar uma rede das redes? Um problema de tradução, digamos assim. Basicamente. E a solução para isso foi talvez a invenção mais crucial para a internet que a gente conhece hoje. Que foi? O TCP/IP. Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Ah, os famosos TCP. A gente ouve falar tanto, mas o que eles fazem exatamente? Foram desenvolvidos por Vint Cerf e Bob Kahn, que trabalharam na ARPANET por volta de 1974. A ideia genial deles foi criar um conjunto de protocolos de comunicação universal, uma espécie de língua franca para as redes. Uma língua que todas as redes pudessem entender. Isso. O IP, o Internet Protocol, cuida do endereçamento e do roteamento dos pacotes pela rede. Ele que garante que o pacote chegue do ponto A ao ponto B, atravessando diferentes redes se necessário. Mas o IP é best effort. Ele tenta entregar, mas não garante. Best effort. Como assim não garante? Ele não verifica se todos os pacotes chegaram, se chegaram na ordem certa, se houve erros. É um serviço simples e rápido de entrega. A responsabilidade de garantir a entrega confiável fica para a camada de cima, o TCP. Ah, então o TCP entra para organizar a bagunça. Exatamente. O TCP, Transmission Control Protocol, funciona nos computadores das pontas. Ele pega a mensagem original, quebra nos pacotes para o IP enviar, numera esses pacotes e no destino ele verifica se todos chegaram, coloca em ordem, pede retransmissão dos que faltaram, enfim, garante uma conexão confiável fim a fim. Entendi. O IP entrega e o TCP confere. Simplificando bastante. É isso. E a filosofia por trás do TCP/IP foi revolucionária. Primeiro, redes independentes. Qualquer rede poderia se conectar desde que usasse o IP. Segundo, gateways, dispositivos que ficam nas fronteiras entre as redes para traduzir e encaminhar os pacotes. E o mais importante, talvez, A ausência de controle central global. Não tinha uma entidade única mandando em tudo. A inteligência estava distribuída. Essa arquitetura aberta, simples no seu núcleo, o IP é relativamente simples, e descentralizada foi o que permitiu a internet escalar de forma explosiva. foi essa abertura que fez a diferença. Sem dúvida. E a adoção do TCP/IP como padrão foi um passo decisivo. O próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos tornou obrigatório o uso do TCP/IP em suas redes em 1982. Isso deu um impulso enorme. E aí a coisa começou a crescer para fora do ambiente militar e acadêmico. Começou. Nos anos 80, a National Science Foundation, NSF, criou a NSF-Net, uma rede de alta velocidade usando TCP/IP para conectar centros de supercomputação e universidades nos Estados Unidos.
Ela acabou se tornando a espinha dorsal da internet na época, substituindo gradualmente a ARPANET, que foi descomissionada em 1990. A NSF-Net abriu mais as portas, então. Sim, e permitiu que outras redes regionais e acadêmicas se conectassem. E, crucialmente, a NSF-Net começou a relaxar as restrições de uso comercial no final dos anos 80 e início dos 90. E aí, a porteira abriu de vez. Anos 90. Exato. A década da popularização em massa. Com a permissão do uso comercial, começaram a surgir os provedores de acesso à internet, os ISPs, Internet Service Providers, empresas que vendiam conexão para pessoas e outras empresas. Lembro dessa época. AOL, CompuServe lá fora. Aqui no Brasil, o acesso comercial começou quando mesmo? Oficialmente em 1995. Antes disso, era mais restrito a universidades e órgãos de pesquisa ligados à RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E como era o acesso nessa época? A famosa internet de escada. Sim, o dial-up. Quem viveu não esquece. Aquele ritual de conectar o modem na linha telefônica. E o barulho, aqueles chiados, estalidos, era a trilha sonora da conexão. E demorava? E a linha de telefone ficava ocupada o tempo todo. Era uma briga em casa. Totalmente. E a velocidade? Hoje parece piada, mas o máximo era 56 kbps. Se tudo desse muito certo, baixar uma música levava uma eternidade, uma imagem, vários minutos. Era uma aventura, mas era o que tinha. E já parecia mágico poder acessar informações, e-mails. Sem dúvida. Foi o que permitiu que muita gente tivesse o primeiro contato com a rede. Mas a lentidão era um gargalo óbvio. Claramente. O que levou à próxima evolução, né? Sim, a necessidade de mais velocidade e de uma conexão que não ocupasse o telefone impulsionou a busca pela banda larga, a broadband. Isso começou a pegar mesmo no início dos anos 2000. Quais foram as primeiras tecnologias de banda larga? As duas principais foram o DSL, Digital Subscriber Line, que usava a própria linha telefônica de cobre existente, mas de uma forma que permitia usar o telefone e a internet ao mesmo tempo e com velocidades bem maiores. O ADSL foi muito popular aqui no Brasil. Sim, e a outra foi a internet a cabo, usando a infraestrutura das redes de TV a cabo, que também oferecia velocidades altas para a época. E a grande mudança da banda larga foi a conexão always on, né? Sempre ligada. Exato. Não precisava mais discar, o computador estava permanentemente conectado à internet. Isso mudou completamente a forma como a gente usava a rede. Como assim? O que isso viabilizou? Tudo. Streaming de vídeo e música, adeus downloads demorados, jogos online mais complexos e com mais gente, chamadas de vídeo, redes sociais com fotos e vídeos. A internet deixou de ser um lugar que a gente visitava para se tornar parte do ambiente, sempre presente. O YouTube, o Orkut na época, depois Facebook, Netflix, tudo isso só foi possível por causa da banda larga. Realmente transformou a experiência. E depois da DSL do cabo veio o quê? A fibra ótica. Essa foi outra revolução em termos de velocidade e qualidade. Como funciona a fibra? Basicamente, em vez de sinais elétricos em fios de cobre, a fibra usa pulsos de luz viajando por fios finíssimos de vidro ou plástico transparente. A luz viaja muito mais rápido e com menos perda de sinal e interferência. E as vantagens? Velocidades muito, mas muito mais altas. Hoje falamos em gigabits por segundo, GBps, para conexões residenciais, algo impensável há pouco tempo. Latência muito baixa, que é o tempo de resposta da rede, crucial para jogos online, por exemplo, e mais estabilidade. É o que permite a gente fazer streaming em 4K, 8K, jogar na nuvem, usar serviços pesados de cloud computing, conectar a nossa casa inteira com a internet das coisas, IoT. Exatamente. A fibra ótica é a base para suportar as demandas atuais e futuras da internet. É interessante notar como a evolução foi sempre buscando mais velocidade e capacidade. É uma história incrível de evolução constante. Sim. E pensando nessa evolução toda, tem uma citação de Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, que parece se aplicar muito bem ao design da internet, especialmente do TCP/IP. A perfeição é alcançada não quando não há mais nada a adicionar, mas quando não há mais nada a retirar. Interessante. Como isso se aplica?
A simplicidade do núcleo da internet, especialmente do protocolo IP, foi fundamental. Ele faz o mínimo necessário para entregar pacotes, deixando a complexidade para as pontas. Essa simplicidade permitiu que a rede crescesse, se adaptasse e que novas tecnologias fossem construídas em cima dela sem precisar mudar o fundamento. Se tivessem tentado colocar tudo no núcleo desde o início, talvez não tivesse a flexibilidade que teve. Faz todo sentido deixar o básico robusto e aberto para inovações futuras. Pois é. E olha onde chegamos. De uma rede experimental para conectar alguns computadores caríssimos, movida pelo medo da Guerra Fria e pela colaboração acadêmica, para essa infraestrutura global que define a economia, a cultura, a sociedade. É uma jornada e tanto. Realmente impressionante. E a história não acabou, né? Continua sendo escrita. A gente vê tecnologias como o 5G se expandindo, o 6G já sendo pesquisado, a inteligência artificial se integrando cada vez mais aos serviços online, a computação quântica no horizonte, prometendo revolucionar o processamento. Fica a pergunta, né? Qual será o próximo capítulo inesperado dessa história? Exato. Como essas novas tecnologias vão transformar de novo a nossa conexão com a informação, com o mundo e uns com os outros? Será que vai surgir algo tão disruptivo quanto foi o TCP/IP ou a World Wide Web na época? É algo para a gente ficar de olho e refletir. Com certeza. Uma ótima provocação para a gente encerrar por hoje. Foi uma viagem fascinante por essa história. A gente agradece muito a companhia de todo mundo nessa exploração. Se você curtiu essa conversa, não esquece de deixar seu comentário, curtir e compartilhar com mais gente que se interessa por tecnologia e história. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo esses mergulhos. Até a próxima!